Estava aqui comentando com a Cíntia, né? Você que está em casa, dia de domingo, né? Quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu tenho falado sobre a mesa. Quantos aí têm ouvido a palavra sobre a mesa? Primeiro dia eu falei sobre o segredo da mesa. Depois, acho que tem uns 2 domingos, eu falei sobre a tua mesa cura. Quantos estavam aqui quando eu falei sobre a tua mesa cura? E na próxima oportunidade eu quero falar da mesa de Jesus. Quando Jesus chamava as pessoas para sentar à mesa com Ele, o que acontecia? E dia de sábado eu tenho falado um pouquinho sobre Tiago, o livro de Tiago. Então vamos lá comigo, você que está em casa e você que está aqui no salão, não saia até terminar essa palavra, porque essa palavra vai mexer com você. E se de repente algumas coisas que forem faladas aqui, eu quero que você não fique nervoso nem nervosa comigo. Aí você vai brigar com Tiago e com Jesus que inspirou Tiago a escrever esse livro, tá bom? Então você vai ver algumas coisas que bem pontuais no livro de Tiago. E eu acho muito interessante o livro de Tiago. Vamos lá comigo, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, a partir do verso 19. Você que veio aqui nessa noite, você que está em casa, preste bastante atenção no que diz o livro de Tiago. Diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar. Pai, é a tua palavra, nós queremos te louvar nessa noite. Obrigado por cada vida que está nesse lugar, obrigado por cada vida que está ouvindo essa palavra, mesmo aqueles que vão ouvir em outro momento, mas que essa palavra venha mexer com o nosso coração, com a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, nós temos falado sobre o livro de Tiago, e há 2 semanas atrás nós falamos sobre como vencer as provações, como que Tiago, ele nos desafia a vencer as provações da vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como vencer a ira. Eu não sei se você já viu uma pessoa irada, ou se você já foi irado em algum momento da sua vida, quando você escuta algo e aquilo desagrada seu coração. E para quem não sabe, pessoal, o livro de Tiago foi a primeira carta a ser escrita, mesmo antes dos evangelhos. Tiago foi o primeiro livro a ser escrito. Talvez a gente olhe, né? Tiago está lá no finalzinho, já lá perto de Apocalipse, mas Tiago foi o primeiro livro a ser escrito. Só para nós contextualizarmos um pouco, Tiago era irmão de Jesus, e Tiago só veio a converter depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas porque Tiago, junto com a sua família, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E várias vezes ele, junto com a sua mãe, chegou ali na porta, né? Jesus estava pregando numa casa, e alguns discípulos chegaram ali e falaram assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão ali na porta. E eles tentavam ali, né, chegar até Jesus e falar assim: olha, para com isso, né, para de falar essas coisas. E eles tentavam convencer Jesus a parar de falar do Evangelho em dado momento. Mas Tiago aqui, depois que Jesus ele morre, ressuscita, né, então Tiago ele se torna o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Mas o que aconteceu? Por que Tiago então escreve essa carta? Porque ali, né, os membros daquela igreja, né, vários discípulos, eles foram dispersos por causa da perseguição. Então Tiago, ele precisava dar uma orientação para aquelas pessoas, porque eles estavam sendo perseguidos, né, sendo massacrados, e muitos estavam passando por dificuldade. Então aqui Tiago, ele escreve essa carta, dando algumas orientações para eles, como eles deveriam se comportar mediante as dificuldades da vida. E mesmo distante, como que eles poderiam ser cristãos, fiéis à palavra de Deus? Como que eles poderiam manter uma fé viva, mesmo estando distante, mesmo estando perseguido, mesmo passando por dificuldade? Como que eles poderiam se manter íntegro e ter uma fé viva? Então o livro de Tiago foi escrito por causa disso. Porque então todos aqueles discípulos tinham sido dispersos de Jerusalém, passando por dificuldade, e eles não sabiam se comportar mediante as lutas. Então veio o grande desafio. Então ele escreve essa carta,
enviou ali para que essas pessoas, elas tivessem uma fé viva, e como eles se comportassem mediante toda a dificuldade, como que eles se comportassem mediante a tentação, como eles se comportassem mediante as provações, como que eles se comportassem mediante ali, quando viesse uma ira dentro do coração. E a pergunta é, como eu e você, nós temos nos comportado, quando a ira, ela entra dentro do meu e do seu coração. Como é que você se comporta? Como é que eu coloco a minha fé em prática? Quando você escuta algo que desagrada o seu coração, ou as respostas não é aquilo que você está esperando. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, alguém já teve uma expectativa de algo, e a resposta não foi o que você queria, ou foi só eu? De repente, você está esperando uma resposta, e a resposta não veio da forma que você esperava. Como que você se comporta? Você olha para o céu e fala assim, glória a Deus. É assim, pessoal? Você olha para o céu e fala assim, amém, amém. Queridos, não é dessa forma, quando a gente escuta algo que não agrada, mas como que eu posso vencer a ira? E lá no versículo 26, coloca para mim o versículo 26, fazendo um favor, não vamos ler todo o texto não, porque eu quero ganhar tempo, e você que está anotando aí, no versículo 26, olha só, se alguém se põe ser o quê? Religioso, ele quer dizer, se tem alguém que se diz que é cristão, que profere a sua fé, ele começa a trabalhar isso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele fala, olha, como você tem se comportado, como que você pode ter uma fé verdadeira? Então aqui o livro de Tiago é um livro meio desafiador, porque ao mesmo tempo ele fala assim, olha, como que nós podemos aqui ser religiosos, como que nós podemos ter uma religião verdadeira? Como que as pessoas podem olhar para mim e para você e falar assim, olha, realmente, eles são cristãos de verdade? Eu não sei se você já fez essa pergunta, querido, mas eu já me deparei com essa pergunta. Eu já me deparei perguntando, para mim mesmo, falando assim, realmente eu sou um cristão de verdade? Será que a minha fé, aquilo que eu tenho proferido nesses dias, e como eu posso, viver a nossa fé quando eu estou com raiva? Quando eu estou irado. Coloca o próximo slide para mim. Então, como viver a nossa fé? Mediante a ira, Às vezes a gente tem uma ira e a gente pensa que ira é somente gritar, espernear. Eu vou te mostrar que ira não é somente isso não, queridos. Eu vou te mostrar que ira pode ser de uma forma diferente. E todos nós, querido, podemos estar irados e sem perceber a nossa conduta, o que acontece? Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar algumas coisas para mim e para você. Nós sabemos que isso é um assunto delicado. Eu não sei se vocês sabem, mas no IBGE, uma pesquisa, e pesquisaram aqui no Brasil, e perguntaram assim, quantos são cristãos? Você sabia que 86% dos brasileiros disseram que são cristãos? É lógico, queridos, que isso aí inclui também, o pessoal da igreja católica, porque se eles creem em Cristo, também são considerados o quê? Cristão, porque eles creem em Cristo. Então, junto com o pessoal da igreja católica, junto com os evangélicos, 86% da nação brasileira diz que é cristão. Mas será que nós temos uma fé genuína? Será que realmente nós vivemos aquilo que nós pregamos, Então aqui dizem, mas como eu posso, aqui o apóstolo, aqui Tiago, ele começa a mostrar algumas coisas, e ele fala aqui para mim e para você, como trazer um diagnóstico de uma fé genuína. Como que eu sei se eu tenho uma fé genuína ou não? E nós vamos ver aqui no livro de Tiago algumas coisas que ele vai mostrar para mim e para você. Mas como que eu posso ter, Será que eu sou uma religião, será que eu sou útil? Será que eu sou uma pessoa que realmente venho pregar a palavra do Senhor? Eu acho interessante aqui, porque Tiago, ele usa 2 vezes a palavra Pai, dizendo que Deus é um Deus que cuida de mim, Deus cuida de você. Quando a gente usa a palavra Pai, é porque nós podemos confiar que Deus está do nosso lado, porque Pai, ele traz uma segurança. E 3 vezes o apóstolo aqui Tiago, eu estou usando a palavra apóstolo, mas por 3 vezes, Tiago, ele usa a palavra amados, amadinho,
mas de repente ele vem com um soco na boca do estômago, né? Já viu aquelas pessoas que chegam para você, amado, amadinho, né? Já viu essas pessoas? E de repente começa a te falar coisas, era mais ou menos isso. Então agora ele vira para aquela igreja e fala assim, amada igreja. E de repente, como bom mineiro, a gente ia falar assim, uai, sou, o que você está falando? Ou não, uai, sou, o que é isso que você quer me dizer? Era mais ou menos isso. Então aqui, Tiago ele vem, né? E a partir dali ele começa a pegar pesado. Se você prestar atenção, a partir do versículo 26, do capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, Tiago ele pega pesado para a igreja. Mas sabe como que ele pega pesado para a igreja? Chamando a igreja de amadinha, amada igreja, né? Você tem um pai, você já viu assim? Olha, não faz isso, porque você tem um pai. Você já viu quando a pessoa começa assim, chegar devagarzinho com você e de repente começa a pegar um pouquinho pesado, né? E aqui ele começa a dizer sobre dois tipos de cristão: aquele cristão que é verdadeiro, o cristão que é genuíno, e aquele que é falso. Então ele fala que há dois tipos de cristão. Quem fala isso é Tiago, não é o pastor Elton, viu? Tiago ele fala que existe aquele cristão que é verdadeiro, aquele cristão que é genuíno, mas também tem aquele cristão que é o quê? Falso. E ele começa a pegar um pouquinho pesado aqui, né? E ele traz alguns critérios aqui para medir a nossa fé. E a minha pergunta é para você, coloca o próximo. E a pergunta é, você é um cristão genuíno? Olha aqui para mim. Você já fez essa pergunta? Será que eu estou vivendo aquilo que eu tenho falado? Será que eu sou um cristão genuíno? Se hoje tivesse um espelho diante de você, se você se deparasse, porque quando Tiago ele escreve essa carta, ele manda e ele pergunta para aquela igreja, para aquele povo, você tem sido um cristão genuíno? E eu quero mostrar algumas coisas que Tiago, ele traz como um termômetro na nossa vida, para mostrar se eu e você, nós temos sido um cristão genuíno. E se agora eu vou começar a mostrar algumas coisas, querido, e você vai fazer a pergunta para você. Às vezes nós queremos, né, às vezes nós não olhamos como espelho, nós olhamos com um binóculo, e de repente a gente pensa assim, nossa, fulano podia estar aqui hoje. Alguém já pensou dessa? Não precisa levantar a mão não, eu vou confessar o meu pecado, queridos. Eu já ouvi palavra, que eu fiquei pensando assim, nossa, fulano podia estar aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. Será que tem alguém corajoso como eu, para falar que já pensou isso, ou foi só eu? Queridos, eu já pensei, falei assim, nossa, fulano podia tanto estar aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. Quem nunca pensou, né? Quem nunca teve o ministério da pá? Sabe o que é o ministério da pá? Pá! Nossa, essa palavra, queridos, eu quero confessar que eu já cheguei para a pessoa e falei assim, nossa, a palavra de ontem foi para você. É bom falar isso, né, queridos? Mas será que quando eu olho no espelho, olho para mim, então aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, será que vocês têm sido um cristão genuíno? Será que eu, quando eu olho para a minha vida, para a minha conduta, será que eu tenho sido aqui um cristão genuíno? E a pergunta é, o que é ser um cristão genuíno? Como eu posso realmente ser um cristão genuíno? E agora ele vai mostrar como que a pessoa é um cristão genuíno. E ele vai mostrar agora, e vai mostrar através da palavra, como é ser um cristão genuíno. E isso vai responder para você e para mim, se nós temos sido um cristão genuíno. Olha só, lá no versículo 21, coloca para mim o versículo 21, fazendo um favor. Versículo 21, ele diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A primeira coisa que eu coloquei aqui, para ser um cristão genuíno, coloca para mim o próximo slide, fazendo um favor. Uma vida centrada aonde? Na palavra. Ele fala, olha, a palavra que foi acolhida aonde? No coração. E para nós recebermos essa palavra, será que nós temos recebido essa palavra dentro de nós, querido? Como é que eu e você, nós temos recebido a palavra de Deus? Será que nós temos sido só ouvintes ou praticantes da palavra?
Porque ouvir, querido, isso não vai mudar somente a nossa vida, mas quando você ouve e você pratica a palavra. Então agora Tiago, ele fala assim, olha, não seja apenas o quê? Receba essa palavra, e para receber a palavra de Deus, nós temos que ser o quê? Humildes, e dizer que realmente nós precisamos. E agora ele mostra 3 coisas, aqui, quando alguém recebe, né, essa palavra, nós precisamos, a primeira atitude, receber essa palavra. Porque a palavra, ela pode o quê? Transformar a nossa vida. Quando você recebe essa palavra, você abre o seu coração, você recebe essa palavra. Quando a palavra chega até a mim e a você, acho que foi um mês atrás, né? Nós vimos aí nos noticiários que, acho que foi a Xuxa, né? Ela foi aí para a televisão e disse que a Bíblia precisava ser mudada. Quantos ouviram o noticiário aí? Porque ali tinha algumas coisas que não eram muito legais. Vocês ouviram isso? Ela falou assim, não, a palavra precisa ser reescrita, porque tem muitas coisas ali que não estão legais. Será que Deus escreveu para ser legal comigo e com você, querido? É o desafio, né? E hoje nós vivemos uma geração, a geração do Deus Xuxa. Já viu o Deus Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima. Será que é o Deus Xuxa, querido? Será que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? É isso que ele falou? Ele não falou que ia dar todas as coisas, ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse que estaria comigo, ele estaria com você, até o final. Ela precisa ser reescrita. Porque tem coisa ali que ele escreveu que não está muito legal, não está agradando meu coração. Então a primeira coisa, como é que eu recebo a palavra de Deus? Nem tudo, queridos. Eu falo aqui, a primeira coisa, como eu recebo a palavra. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela me confronta. Às vezes eu estou lendo a palavra de Deus e eu falo assim, Deus, eu acho que isso não está muito legal. Isso não foi muito legal. Às vezes eu chego lá em casa, a Bruna está aqui e ela pode confirmar. Às vezes eu olho, às vezes eu vivo algumas situações, eu falo assim, Bruna, essa situação podia ter sido diferente se eu não tivesse falado isso. E a minha resposta provocou essas coisas. Eu preciso mudar. Falo ou não falo, Bruna? Às vezes eu estou conversando com ela, tal, falo assim, olha, aconteceu isso e isso. Mas sabe de uma coisa? Eu estou errado, eu não devia ter respondido dessa forma. A minha conduta está errada. E eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque se eu não tivesse comportado dessa forma, essa situação não tinha acontecido. Queridos, às vezes nós temos dificuldade de admitir que nós erramos. E eu falo, não falo, Bruno? Eu falo assim, eu errei. Então aqui, queridos, quando eu me deparo com a palavra de Deus, eu vejo que muitas coisas na minha vida, o meu comportamento, está errado. Então aqui, a primeira coisa, né? Ele fala aqui para mim e para você, como que eu recebo. E a primeira coisa, queridos, quando você lê a Bíblia, você abrir a palavra de Deus, a primeira coisa, nós precisamos deixar, né, de ser forte. Quantos de nós demonstramos que nós somos fortes, que nós, né, somos capazes e nós somos independentes? Quando você for ler a Bíblia, deixa de ser forte, deixa de ser capaz, seja de ser independente, e fala assim, Deus, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu não sou capaz, eu sei que tudo posso no Senhor que me fortalece. E quando eu deixo de ser independente, eu dependo da palavra do Senhor, eu não sou capaz. Queridos, eu lembro quando nós estávamos fazendo ali o ponto de pregação no bairro Ouro Verde, eu lembro que a gente ia para a praça, e eu falo muito isso, ele sabe disso, né? O Murilinho é meu termômetro. A gente ia para a praça todo empolgado, né? Levava cadeira, levava som. E, queridos, dentro de mim, dava um aperto no coração, porque a gente enfrentava várias lutas ali, que eu não vou entrar em detalhe. Tinha um motoqueiro que ficava passando em volta da praça, aquela rua estreita, que é tanto de menino. E dia de terça-feira nós juntávamos até 300 pessoas.
E de repente, né, o Murilinho chegava em mim, Eltinho, e aí, como que vai ser hoje? O que você acha? Queridos, dentro de mim, eu estava com o coração apertado, angustiado, e ele chegava todo empolgado, e aí, Eltinho, como que vai ser? E eu pensando assim, ele não sabe que eu estou aqui incapaz, fraco, precisando de ajuda. Eu falei, não, vai dar tudo certo, Murilo, vai dar tudo certo. E tem um termômetro para ser sucesso, querido. Para ser sucesso precisava acontecer 3 coisas. Precisava de um bêbado, tinha que ter um mendigo, e tinha que ter cachorro tentando morder a gente durante a pregação. Se essas 3 coisas acontecessem, é porque era sucesso, querido. Tinha que ter o endemoniado também, né? Para ser sucesso, tinha que ter o endemoniado. Para gritar no meio da praça, né? Não gosto de você. Agora, duro se o endemoniado gritasse no meio da praça, eu te amo, né? E ele sempre grita, né? Eu não gosto de você. Então, para ser sucesso, precisava ser. E eu lembro que isso vinha, né? Então, primeira coisa, como é que eu recebo a palavra? Outra coisa, lá no versículo 21, coloca o versículo 21. Outra coisa que o apóstolo Paulo, ele mostra para mim e para você. Acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que foi o quê? Implantada. Algumas versões dizem que ela foi o quê? Plantada. Provavelmente ele estava fazendo referência ao livro de Mateus, capítulo 13, que fala assim, o semeador saiu a semear, e fala que uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu no pedregulho, outra semente caiu no meio dos espinhos, mas outra semente foi plantada em terra boa. Então aqui provavelmente Tiago estava fazendo referência àquelas sementes que eram plantadas. E a pergunta é, qual semente foi plantada dentro do seu e do meu coração? O que isso tem germinado, tem crescido dentro de nós? Então provavelmente quando ele fala que ela foi plantada, fala a referência, né, da semente, como que ela tem crescido dentro de mim e de você? Tem um versículo que eu gosto muito, queridos, eu ficava sempre pensando assim, quando já ouviram aquele versículo que diz assim, nada fica em oculto que não venha à luz, deixa eu ver. Queridos, e esse versículo foi usado durante muitos anos por várias igrejas, né? Isso trazia um medo, né? Que eu ficava pensando, vai passar no telão tudo que a gente está fazendo, quando chegar lá no céu, Deus está esperando, fala assim, deixa, sabe aquela coisa que você fez em oculto? Nós vamos passar aqui no telão. E isso trazia medo, né? E vários pastores usavam isso para trazer medo no coração do povo, né? Nada fique oculto que não venha à luz. Queridos, mas deixa eu só te explicar. Quando você vai ver o contexto, está falando daquilo que foi plantado. Aqui está no contexto da semente que foi plantada. Aquilo que foi plantado dentro de você, vai chegar uma hora que aquilo que germinou, você vai o quê? Semear. E as pessoas vão ver se a sua fé realmente é uma fé genuína ou não. Está se falando a respeito disso. E nada mais do que isso. Porque nós não podemos pegar o versículo isolado. Você precisa ver qual que é o contexto que foi falado. Então vai chegar uma hora que nada daquilo que foi plantado dentro de você vai vir à luz. Como você vai se comportar mediante a provação, a tentação, como você vai se comportar quando você estiver irado. Então está se referindo a isso. Aí você vai botar em prática aquilo que você aprendeu. Outra coisa que eu vejo aqui para mim e para você, e que eu acho muito interessante, lá no versículo 21, diz assim, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é poderosa o quê? Então a palavra aqui para mim e para você, fala de nós termos, receber, de ser plantada, e a palavra é o quê? Para salvar no nosso coração. A palavra é poderosa para salvar a sua vida e a minha vida, amém? No meio da luta, da dificuldade, a palavra vem para salvar, para mudar a nossa história, para mudar o nosso coração. E a Bíblia fala, removendo toda a impureza, toda a maldade que está dentro de mim e dentro de você. E a palavra é o quê? Para refletir, coloca para mim o versículo 23. Coloca aí o versículo 23, fazendo um favor, não sei quem está lá. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o quê? O espelho. Nós temos que o quê? Refletir. Nós temos que não apenas praticar, mas nós temos que o quê? Refletir. É como o homem que está diante do quê? De um espelho. Tem alguém que tem um espelho aí? As mulheres, tem alguém que tem um espelho aí na bolsa ou não? Não? Muito. Então me empresta, eu tenho. Quem gritou, eu tenho.
É a Lohane que está gritando, eu tenho um espelho na bolsa. Mas hoje as mulheres não têm mais espelho, elas têm um celular, né? Eu vejo às vezes a Bruna, ela liga o celular e de repente, quando você se depara com um espelho, o que você faz? Traz o espelho aí para mim, cadê o espelho, gente? Daí, irmã, pode trazer aqui, ó. Ah, trouxe aí? É da Lohane ou é seu? Da Lohane? Ah, tá. Não, não é meu não. Queridos, quando você se depara com um espelho, quando você pega um espelho, antes de você sair de casa, o que você faz diante do espelho? Vamos lá, pessoal, o que você faz diante do espelho? As mulheres, você retoca o quê? O que vocês retocam? As mulheres, vamos lá, gente, me ajuda. Você que está em casa, o que você retoca? Faz maquiagem. Por quê? Para não fazer errado. E você olha que se está o quê? Legal ou não? Conserta se o cabelo está legal. Queridos, esses dias eu levantei e tal, né? E eu acordo, você não parece, mas eu faço academia. E aí entrou no carro, eu fui levar a Bruna para trabalhar. A hora que eu fui mexer no retrovisor, queridos, para arrumar um retrovisor, que eu olhei, que eu vi meu cabelo. Eu tinha dormido de um lado, meu cabelo estava tudo assim. Eu falei assim, Bruna, você ia deixar eu sair de casa desse jeito? Não foi, Bruna? Eu falei assim, você não falou nada para mim. Olha a situação do cidadão. Você não ia falar nada para mim. Porque quando você está diante do espelho, você conserta, você arruma. Você precisa ajeitar. Então a palavra de Deus é como um espelho. Que nós precisamos o quê? Consertar. As mulheres retocam, né? Conserta o batom, conserta o lápis. Como diz uma tia minha, né? Uma boa mulher que se preza, né? Não sai sem um batom, sem um lápis e sem um rímel, é isso ou não? Ou um pó? Ou não, as mulheres aí, pessoal, tem alguma irmã que sai de casa sem passar um lápis no olho? Um batonzinho, ou não? Sai, minha irmã? O que mais? É o batom, o lápis? Hã? E o cabelo arrumado, né? Está sempre o quê? Por quê? Para consertar o que não está legal. Então aqui ele fala, contempla como o quê? No espelho. Mas às vezes nós não olhamos no espelho, nós olhamos com binóculo, que é muito fácil nós olharmos o defeito na vida dos outros. Queridos, quando eu falo, quando é demais, pode saber que está faltando alguma coisa. Tipo aquelas pessoas que começam a apontar o dedo demais para as pessoas, pode saber que está faltando alguma coisa na vida dela. Eu não conheço uma pessoa que ficava assim, olha só o fulano, olha o Beltrano, olha o ciclano. Pode saber que ele está tentando justificar um erro na vida dele. A hora que você vê alguém como placa de sinalização, pode saber que a vida dela está um mel. Eu não conheço ninguém. Eu lembro, né, um dia que eu estava conversando com Deus, e sabe aquela pessoa, tudo que você faz a pessoa aponta, tudo que você faz a pessoa aponta. E eu conversando com Deus no carro e tal, a hora que eu parei no sinaleiro, parei no pare ali e tal, fiquei esperando abrir o sinal, eu olhei assim, eu vi uma placa de sinalização, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, essas pessoas são como placa de sinalização, Elton. Falei, Deus, mas como? Eles apontam para vários lugares, mas eles mesmos não saem do lugar. Viu que as pessoas, mas tinha que ser assim, tinha que ser assado, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí você olha, a pessoa continua no mesmo lugar, aponta para todo lado. E aqui então ele fala, né, o homem natural, olhar para o espelho, e às vezes nós queremos olhar como binóculo, olhar para a vida do outro, mas como é que está a minha vida? É como a história daquela mulher, né, que acordava cedo ali no café, e ela preparava o café ali com o marido, ficava olhando para a casa da vizinha, e ela olhava as roupas que a vizinha colocava no varal, e falava assim, olha lá, olha só aquela mulher nem consegue lavar as roupas direito, está toda encardida, e comentava com o marido. Passava uns dias, ela estava lá tomando café com o marido, olhava pela janela de novo, as roupas estavam encardidas, ela falava, lá bem, essa mulher nem sabe lavar as roupas, olha só, está tudo encardida. Passava mais uns dias, ela acorda de manhã, ela olha lá para as roupas da vizinha e fala assim, nossa, olha só, as roupas dela estão branquinha, está clarinha.
Olhou para o marido, o que será que aconteceu? O marido falou assim, não, é porque ontem eu lavei a nossa vidraça. Será que de repente, queridos, nós não temos que lavar a nossa vidraça? E aqui então ele fala sobre isso, né? Uma fé prática, lá no versículo 25, olha só. Então agora ele fala que não apenas, né? Ele diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Não, é no versículo 21 mesmo. Desculpa. É no 21, isso. Acúmulo da mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 22, fazendo um favor. Tornai, pois, praticante da palavra. Ele fala assim, olha, coloque em prática a palavra, não apenas o quê? Ouvintes. Nós podemos apenas ouvir, mas nós temos que o quê? Praticar. Não adianta, queridos, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro é gente como a gente. Eu gosto muito da história de Pedro, porque Jesus tinha algo com Pedro fora do comum. Depois que Jesus morre, ressuscita, a Bíblia fala que Pedro voltou a pescar e levou alguns discípulos com ele, inclusive João. E eles estavam lá pescando e de repente Jesus veio na praia. João olhou e falou assim, é Jesus. Pedro já pulou na água. Não adianta só ter revelação sem atitude. Quem é que teve revelação? João. Mas quem é que teve atitude? Pedro. As suas atitudes vão fazer toda a diferença. Quem pulou na água? Pedro. Pedro pulou na água, foi lá nadando e tal. Então, revelação só por revelação, queridos, não adianta de nada. Às vezes eu conheço muita gente que conhece a palavra, se gaba disso. Mas a Bíblia nos chama a amar as pessoas. Tem muitas pessoas que têm teologia, mas será que nós temos amado as pessoas, vivido o Evangelho? E aqui eu fico vendo, então, outra coisa que eu vejo, qual que é a equação da fé? Coloca próximo para mim. Qual que é a equação da fé? Ouvir, mas praticar é igual o quê? Fé genuína. Ouvir, praticar é igual o quê? Fé genuína. Qual que é a equação da fé? A Bíblia fala que uma mulher havia 12 anos que estava com hemorragia, em Marcos capítulo 5. Qual que é a equação da fé? Ela ouviu falar de Jesus. Ela declarou o seu somente tocar. Ouvir, declarar, ela agiu, ela foi lá e tocou. E ela disse assim, ó, e o mestre pergunta, quem me tocou? Ela falou, fui eu. Então qual que é a equação da fé? Ouvir, declarar, praticar e testemunhar, foi eu que toquei. Quando você vê ali o filho pródigo, ele disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele lembrou, porque ele ouviu que o pai estava prosperando, ele declarou, vou voltar para a casa do meu pai. Ele voltou para a casa do pai, e o pai disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Qual que é a equação? Ouviu, declarou, agiu e testemunhou. Davi, ele diz, quem que é esse filisteu? Davi ouviu que ele afrontava o povo de Deus. Davi declarou, quem que é esse incircunciso? Eu vou contra esse gigante. Ele foi e agiu, e ele foi o quê? O que eu vou receber se eu vencer esse gigante? Ouvir, declarar, agir e testemunhar. A equação da fé sempre vai ser a mesma. Ouvir, declarar, agir e testemunhar. Você quer viver o milagre? Você ouve, você declara, você age conforme você declara e você testemunha o que Deus fez. Quando você vê toda a palavra de Deus, quando acontece o milagre, a equação sempre é a mesma, não muda. Eu posso mostrar aqui em todos os personagens que viveram o milagre. A equação da fé sempre será a mesma, não muda. Essa é a equação da fé, é o ouvir, declarar, agir e contar o testemunho. Quantos querem viver a equação da fé aí, queridos? Então aqui eu fico olhando, o que acontece para mim e para você nessa equação? Já estou caminhando para o final. Bruninho, me ajuda aqui, fazendo um favor. Então aqui nós vamos ver algumas coisas, né? Mas como que nós nos tornamos ouvintes, né?
Às vezes nós temos sido, sabe o quê? Ouvintes profissionais da fé. Apenas ouvinte. E eu fico vendo aqui relações que transformam, né? Não é isso aí não, mas pode deixar isso aí, fazendo um favor. Pode deixar aí. O que pode, né? E às vezes nós temos sido o quê? Apenas ouvintes profissionais. Já viu ouvintes profissionais ou não? Quem já foi no culto falou assim, essa palavra foi meia boca, né? Ouvintes gourmet da palavra de Deus. O problema não é a qualidade da palavra, é a qualidade do ouvido. A palavra de Deus. Já viu, quantos assistiram aqui MasterChef? Deixa eu ver. Queridos, eu não tenho muito hábito, mas esses dias nós estávamos assistindo, né, Bruna? E estava tendo uma prova de eliminação. Você já viu aqueles que estão ali, os jurados, falam assim, olha, você colocou um pouquinho de cominho a mais, um pouquinho de alho e tal, e eles começam a provar ali e tal, e às vezes nós somos assim, não, eu acho só que o pastor é assim, o pastor falou assado, acho que demorou muito, às vezes nós somos assim, nós temos, e às vezes não é para nós o quê? Apenas degustar, é para nós o quê? Praticarmos a palavra. Será que na segunda-feira nós temos praticado? Isso aqui que eu vou contar não fui eu que ouvi, eu ouvi de um outro pastor. Esse pastor estava pregando, então essa história não é minha, eu ouvi de outro pastor, tá bom, pessoal? Eu acho muito interessante porque ele falou que uma igreja, né, ficou sem pastor e tal, e eles queriam um pastor, então ali tinha todo um presbitério, então eles tinham que eleger um pastor ali para aquela igreja. E a primeira qualidade daquele pastor tinha que ser um pastor que o quê? Pregasse bem. Então eles contrataram ali um pastor para estar ali e tal, e aquele pastor foi pregar naquele dia, e quando o pastor terminou a palavra, todo mundo ficou de pé e falou, uau, que palavra, é esse pastor que nós queremos, o pastor tem que ter uma palavra boa, né? E às vezes nós somos assim, né? Nós ouvimos a palavra, mas espera aí, segunda-feira, hoje vocês estão aqui no sábado ouvindo o Eltim, mas aí na segunda-feira vocês ouvem o Cláudio Duarte, não, isso aí é uau. Aí na terça o David Leonardo, uau, né? E aí fala assim, mas Eltim, mais ou menos. Então esse pastor foi pregar tal, e todo mundo ficou aplaudindo aquele pastor, falou, não, vamos contratar ele, que ele tem uma palavra boa. Então, na outra semana ele já estava contratado, ele foi pregar, e ele pregou a mesma palavra. Aí todo mundo ficou assim, mas como assim? Pai, como que ele pregou a mesma palavra? Aí então eles reuniram ali o presbitério e falaram assim, não, vai ver que ele não tinha outra mensagem e tal, mas no próximo domingo vai ser bom. Chegou o outro domingo, o pastor chegou lá e pregou, sabe o quê? A mesma mensagem. Chegou lá, deu a mesma palavra. Todo mundo começou a questionar, mas como assim que esse pastor deu a mesma palavra? Aí o pessoal falou, não, mas fica quietinho, porque vai dar tudo certo. A Lígia está rindo que sabe de onde é, né, Lígia? Tipo, e aí, tal. E aí, bom, chegou no quarto domingo, o pastor foi pregar, todo o presbitério já estava esperando, o pastor sabe o que ele fez? Deu a mesma mensagem. E o presbitério falou assim, não, isso não pode acontecer não. Reuniu com aquele pastor e tal, sentou com ele, e falou assim, olha, mas por que você pregou a mesma mensagem? Como assim? Ele falou assim, olha só, se vocês não viveram aquela palavra que eu preguei até hoje, como que vocês querem que eu dou outra mensagem? Se vocês ainda não viveram aquela palavra até agora. Será que eu tenho vivido a palavra de Deus? Às vezes nós sempre queremos uma palavra nova, tal, mas será que aquilo que o Senhor nos chamou a viver, aqui, né, para mim e para você, a palavra de Deus aqui no versículo 25, coloca aí para mim o versículo 25, fazendo um favor, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, para aquele que atenta para a palavra de Deus, é tão interessante que fala que aquele que atenta para a palavra de Deus tem benefício, aquele que olha para a palavra de Deus vai receber algo, tem benefício que vai receber da palavra de Deus, e é tão interessante que os benefícios que nós vamos receber, se nós estudarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus não fala se nós ouvirmos a palavra, mas se nós estudarmos a palavra. Então ele fala assim, ó, mas aquele que considera atentamente, o que é atentamente? Aquele que estuda, aquele que aprofunda, ele mostra três coisas, aquele que busca na palavra. A primeira coisa, ele mostra o que? A liberdade. Nós temos liberdade.
Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? Foi para a liberdade que o Senhor te chamou, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Ele fala, para a liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, será o quê? Bem-aventurado, será feliz. Primeira coisa, você vai ter liberdade. Segunda coisa, você vai ser feliz. Você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer, e você vai ser transformado pela palavra. Ele fala 3 coisas: você vai ter liberdade, você vai ser feliz, e você vai ser transformado pela palavra. Eu não sei você, querido, mas o zelo pela palavra de Deus, quando você tem zelo por essa palavra ela muda a minha vida. Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. É aquele que estava fazendo um favor. Antes dessa, relações, né? As relações são transformadas por essa palavra, né? A nossa vida é mudada. E a próxima pergunta, olha só, para mim e para você. Pode colocar o próximo. Você é uma pessoa irada? Eu não, pastor. Eu sou uma pessoa calma. Eu não. Eu tenho certeza que a maioria que vai responder que não. Se você me perguntasse, até eu estudar o livro de Tiago, eu falo assim, eu? De jeito nenhum. Eu sou calmo demais. Sou muito calmo. Deixa eu só perguntar aqui, tem alguém aqui que é irada? Porque quando fala de ira, nós temos aquela visão de Hollywood. Qual que é a visão de Hollywood? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Qual que é a visão de Hollywood? Coloca aí para mim a foto. Qual que é a visão de Hollywood, de uma pessoa irada? O verdinho, ó. Não pisa no meu calo, porque se eu tiver calmo, eu sou o quê? David Banner. Quietinho. Mas se pisar no meu calo, é porque a gente tem essa visão aqui. Queridos, sabe que a ira, Jesus ele fala assim, não deixe com que o sol se ponha sobre a sua ira. Sabia que Jesus já ficou irado? Jesus já ficou irado, a Bíblia fala que Jesus ficou irado. E isso é um sentimento que Deus coloca em mim e você. O problema não é a ira, é como nós nos comportamos mediante a ira. E Ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer com a ira. Agora nós vamos aprender um pouco. Quando você estiver irado, como é que nós devemos? Sabe uma coisa que eu aprendi? A fazer cara de plantinha. Sabe o que é cara de plantinha, querido? Você para assim, ó. Você pensa numa coisa muito engraçada. Você ri sem mostrar os dentes. Você olha bem no olho da pessoa. E de repente ela está te falando um monte de barbaridade. Aí você pensa assim, é você. Você que é assim, você que é assim. Aí tudo que você quer falar para ela, mas você não fala, você só fica assim, ó. A hora que ela acabar de falar, sabe o que você faz? Olha e fala assim, pois é. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com Jesus. Jesus fazia isso. E fala assim, não respondendo nada, saiu. Jesus fazia isso ou não, pastor? Respondendo nada. Então você olha e faz assim. Pois é. Cara de plantinha. E ele fala aqui, ó, mas a gente tem uma visão aqui, ó, porque aqui, ó, tem uma coisa muito interessante. Coloca o próximo para mim. Deixa eu só te mostrar um negócio. Tem a ira que é uma explosão. O que é explosão? Que xinga, que briga. Às vezes parte até para agressão, né? Aquela ira que você xinga, você briga, tal. Mas tem a ira o quê? Da implosão. Que a pessoa não fala nada, mas fica ressentida, fica magoada, fica machucada, ela não responde, mas ela fica com amargura, que é tão prejudicial quanto a que é explosiva. Tem a explosiva que briga, xinga e tal, mas tem a implosiva, que a pessoa não fala nada, mas fica amargurada, fica rancorosa, né? Daí eu já vi pessoas que falam assim, não, mas aquela vez, né, já está casada há 30 anos, mas quando nós namorávamos, aquela vez, nós foi na casa da sua mãe, aquela vez, guarda lá. Então tem a ira que é explosão, que tem gente que é explosiva, mas tem gente que é o quê? Implosão, que é por dentro, e é prejudicial da mesma forma, gente. Tem gente que fala assim, não, eu não brigo, eu não falo nada,
mas dentro dela, né? Então aqui, né, nós vamos ver aqui um monte de coisa. Coloca o próximo para mim. O que tira você do sério? Já fez essa pergunta? O que tira você do sério? A primeira coisa, violação dos seus direitos. Você fala assim, não, mas era o meu direito. Era o meu direito. Fulano não devia ter feito isso. É o meu direito. Outra coisa, sentir-se o quê? Incompreendido. Ah, mas você sempre, né? Você não me compreende. Já viu a pessoa quando fala assim para outra? Você nunca fica do meu lado. A pessoa que ela sente o quê? Incompreendida. Outra coisa, expectativas irreais. Ah, mas eu esperava que o fulano fizesse isso. Ah, era aniversário do nosso casamento, eu não recebi flor, não recebi nenhuma caixa de bombom. Eu fiquei esperando que ele ou ela fizesse alguma coisa e não fez. Ah, meu líder não me ligou. A gente cria algo. Outra coisa, objetivos bloqueados. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho um problema seríssimo com o horário. Eu sou muito pontual nas minhas coisas. Eu chego adiantado. E se alguém chega, vamos supor, está marcado para 8 horas, a hora que chega 8h01, aquilo já, o verdinho já começa aqui, ó. Eu não sei você, eu sou meio metódico, né? Eu tenho um horário de ir para academia, né, Bruna? Tem um horário que eu acordo, mas quando aquilo sai do controle, que não é daquela forma, não pode ser outro horário, tem que ser daquele horário, daquele jeito. Eu já vi gente, pessoal, que fica irado, porque chegou na igreja e tem outra pessoa sentada na cadeira que a pessoa senta toda semana. Ela vai falar assim, mas como? Por que fulano sentou no meu lugar? Aqui antigamente tinha uma parede ali atrás, aqui no final dessas cadeiras que tinha uma parede, e ali tinha um sofá. E tinha irmão, queridos, o culto começava às 7 horas, os irmãos chegavam às 6 horas para sentar no sofá. E quando chegava que o sofá estava ocupado, já vi gente ir embora do culto, porque sentou no meu lugar, ficou irado. Então outra coisa aqui, irritações do cotidiano, né? Então tem tanta coisa que pode deixar eu e você irado, quando foge ao controle. Coloca aí para mim, o próximo. Mas como vencer a ira? Como que nós vamos vencer a ira? Coloca o próximo, para mim já vou terminar. Tem um livro, depois vocês podem ler, esse livro é do Ronaldo Lindório, chama Liderança e Integridade. E aqui ele fala sobre a liderança, ele fala sobre algumas coisas. Você já viu quando alguém vem e faz algumas críticas ao vosso respeito? O que você faz quando alguém chega e te critica? Você fica nervoso ou não? Eu fico. Quando alguém chega e faz crítica, né? Você fala assim, mas crítica construtiva, você olha e fala assim, mas você nunca construiu nada. E quer fazer crítica construtiva. Eu já falei assim, eu posso dar uma opinião? Eu falei, não, você pode fazer um Pix. E dependendo do valor, eu abro para negociação. E se o Pix for muito bom, eu deixo de dar uma opinião. Mas só que nesse livro ele escreve algo muito interessante. Olha só o que ele escreve. Quando sofremos oposição, calarmos deve ser o nosso dever. Ser a nossa atitude, a nossa primeira atitude. Isso porque sempre há a possibilidade de a crítica, mesmo que se mostre ofensiva ou hostil, ter um fundamento. Isso só sabemos depois de um tempo de meditação. Se você receber uma crítica, fique em silêncio. Ele fala isso nesse livro. Então ele fala assim, 3 atitudes que nós devemos ser. Não fuja da crítica, porque talvez ela deve ter um fundo de razão. Segunda coisa, não durma com a crítica. Se ouviu a crítica, não durma com ela. E por último, não se torne um crítico, porque quando você recebe muita crítica, a tendência é nós nos tornarmos também críticos. Então, toda vez que você receber uma crítica, né, começa a perguntar, será que tem um fundo de razão nisso que eu estou ouvindo? E para refletir e praticar. Coloca o próximo para mim. Para refletir e praticar. Então, para nós refletirmos e praticarmos amanhã, você é um cristão ouvinte ou um cristão praticante?
Sua fé é viva ou sua fé é morta? Eu pratico, porque se for só ouvinte, a fé se torna uma fé morta. Mas será que eu sou praticante? Outra coisa, o que tira você do sério? A ira é uma reação adequada? Será que é aquilo que eu ouço que me tira do sério? Será que a minha reação é uma reação adequada? E por último, reconheça o seu pecado, peça a Deus para transformar numa pessoa, não egoísta, mas uma pessoa paciente. Como eu me comporto mediante as críticas? Eu acho muito interessante, agora para terminar, a Bíblia fala que Moisés foi um homem muito manso. Queridos, ele foi tão manso que ele matou 2. Olha que homem manso, né? Matou 2. Imagina se ele fosse irado. Eu estou doido, meu cabelo está balançando. Moisés, a Bíblia fala assim que Moisés foi um homem muito manso. Mas essa palavra mansidão, que era um homem que aprendeu. Um homem que aprendeu a aprender com as coisas de Deus. Depois de Jesus, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso. Queridos, às vezes a gente fala que, quem que é o discípulo do amor? Quem que é o discípulo do amor? Quem, gente? João. A gente fala, não, João era o discípulo do amor, porque ele fala assim, João, o discípulo amado, mas quem escreveu foi ele. Jesus nunca falou que João era o discípulo amado. Quem escreveu foi o próprio João. Se você ver lá no livro assim, ao discípulo amado, quem escreveu? João. Ele mesmo escreveu. E ele fala assim, em determinado momento, ele falou assim, Jesus, vamos descer fogo do céu e queimar esse povo inteirinho. Que amor. Sabe quem que mandou, falou para Jesus assim, Jesus manda descer fogo do céu e queima esse povo? Foi João. Que amor é esse? Mas o que acontece, querido? Quando nós somos transformados pela palavra, às vezes eu fico olhando, né? Às vezes nós temos algumas reações na nossa vida, e nós temos que aprender a todo dia, queridos, mediante a circunstância da vida. Talvez a maior escola, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, fulano é tão abençoado. É tão abençoado porque você não convive com ele. Porque se você convivesse. Então, queridos, o maior desafio, né? Eu falo que é dentro da nossa casa, quando a gente fecha a porta. Esse é o maior desafio de ser cristão. O maior desafio é quando você entra para dentro da sua casa e fecha a porta. Eu falo que um dos maiores desafios da nossa vida, eu falo que é o desafio de viver a 12. É ali dentro de casa. Porque dentro de casa não tem como nós escondermos quem nós somos. Eu já vi uma pessoa virar e falar assim, pastor, essa mulher, ela me ira. Não, ela não te ira. Ela simplesmente conversa com você e você revela a sua personalidade. Na verdade, dentro de casa, nós revelamos a nossa verdadeira personalidade. Não é o fulano que te ira. Você que revela quem você é. E aqui o desafio é para nós dominarmos. Então a Bíblia fala, não deixe o sol dormir sobre a sua cabeça, que a ira não durma sobre a sua cabeça. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. O desafio, né? Na nossa casa, na nossa família, de nós nos tornarmos cada vez melhor. Você pode fechar seus olhos, você que está em casa. Como nós podemos vencer a ira dentro do nosso coração? Talvez aquela ira explosiva, mas pode ser uma ira implosiva. Aquela ira que fica rancor, que fica mágoa, ressentimento. Ou aquela ira que a gente grita, esperneia. E o Senhor nos desafia nesses dias a viver cada vez melhor. Pai, nós queremos orar. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido? Você pode pedir o Espírito Santo para sondar o seu coração? Como está o meu coração nesses dias? Como você se comporta quando você escuta aquilo que você não quer ouvir? Como eu me comporto
quando as respostas não são aquelas que eu quero? Como eu me comporto quando os meus planos, aquilo que eu tracei, eu sou frustrado? Será que eu fico implosivo, com rancor, com mágoa, com ressentimento? Mas como eu tenho me comportado nesses dias? Que ele faz a pergunta. Sabe, eu quero te dar esse tempo agora. Sabe, será que eu tenho deixado a ira tomar conta do meu coração, da minha vida? Quantas famílias foram machucadas? Quantas pessoas foram machucadas na família? E quantas famílias estão sangrando porque foi machucada pela ira? Palavras que não deviam ser ditas e machucou outras pessoas. Sabe, será que eu não tenho ferido pessoas com palavras, machucado pessoas com palavra? Isso, faz essa pergunta nessa noite. Pergunta ao Espírito Santo: será que eu não tenho machucado pessoas, que a ira tem tomado conta do meu coração? Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, debaixo da tua palavra. Tira de nós, Senhor, dá-nos um coração que é tratável. Dá-nos a paciência que vem do Senhor. Dá-nos um coração moldável, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu te espero amanhã às 9h30 na ceia e às 18 horas. Que o Senhor te abençoe. Quem eu sou? Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja.